Cumprimento a todos com a paz do Senhor, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, pela ajuda do Espírito Santo. Nós estamos aqui mais uma vez nessa oportunidade para comentarmos a lição da Escola Dominical de número 7 da classe dos jovens da editora CPAD. Lição esta que tem por tema o fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. Antes de mais nada, vamos entender o contexto, vamos fazer um resumo dos principais momentos das lições anteriores para nós entendermos o contexto. Em primeiro lugar, quem são os juízes? Juízes são pessoas comuns que num determinado momento foram chamadas, separadas e capacitadas por Deus para uma obra específica, a fim de livrar Israel da mão dos seus inimigos. A pergunta que eu faço aos senhores: se Deus, neste momento, dissesse a você em sonho, em profecia, eu vou usar você na minha obra, você estaria pronto? Você estaria disposto? Outra coisa, Israel foi convidado, foi intimado a ser fiel ao Senhor. Em meio a tantas situações acontecendo em Israel, ao invés de escolher permanecer fiel ao Senhor, Israel escolheu servir a outros deuses. Eu pergunto aos senhores: você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido fiel ao Senhor no dízimo, nas ofertas, no uso das redes sociais, no uso das tecnologias, no teu trabalho, quando ninguém está vendo, no teu relacionamento, no teu serviço, nos teus estudos? Você tem sido fiel? Você tem sido fiel a Deus? Assim como José no Egito, assim como Daniel, assim como Ruth, você tem sido fiel ao Senhor, mesmo quando você não entende o porquê dessa situação, o porquê desse problema, o porquê dessa dificuldade, o porquê dessa luta, o porquê dessa prova, você tem sido fiel ao Senhor? Outra coisa, quando se trata de liderança, você tem respeitado a liderança do seu pastor? Você tem obedecido à liderança do seu pastor? Você tem honrado o teu pai, a tua mãe, que são líderes na sua família, na sua casa? Você tem respeitado a liderança, as lideranças políticas desse país? Você tem orado por eles? Você tem respeitado toda e qualquer liderança lá na escola, lá onde você estuda? Você tem respeitado o teu professor? Lá onde você trabalha, você tem respeitado o teu encarregado, o teu mestre de obras? Lá onde você congrega, você tem respeitado o teu pastor, a liderança do departamento? Você tem feito essa reverência? Você tem feito esse respeito? Você tem obedecido? Outra coisa, quando Deus chama, se Deus chamasse você agora para fazer a vontade dele, você estaria disposto? Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei fazer. Ah, eu não tenho recursos. Ah, eu não sou teólogo. Ah, eu não sou cantor profissional. Você tem feito assim como Eude, assim como Sangar. Você tem usado tuas ferramentas que Deus te deu para fazer a vontade dele? Lembre que Eude era canhoto e fez uma arma de 45, um punhal de 45 centímetros. Por outro lado, Sangar tinha um aguilhão, que era uma vara de madeira com uma ponta de ferro usado na agricultura e na pecuária.
Veja que Deus usou esses dois personagens, apesar dos seus instrumentos, dos seus poucos recursos, apesar de eles estarem, de seu pouco recurso, apesar de ter pouco recurso naquela época. Será que não está acontecendo com você a mesma coisa? Deus está chamando você para fazer a obra dele e você está dizendo: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu sou pesado de língua, Senhor, o meu inimigo é gigante, Senhor, os meus inimigos são muitos. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias, o que ele levou? Ele levou uma funda. Lembra quando Deus falou para Moisés: Moisés, o que você tem na tua mão? Eu tenho um cajado. Moisés, quando estava com os filhos de Israel na frente do Mar Vermelho, você tem fugido da vontade do Senhor, fugido do propósito de Deus, porque você acha que é o menor, que é o pequenininho, que é não sei o quê. Você tem dado essas desculpas para o Senhor? Outra coisa, quando Deus chama você para fazer a obra dele, você faz sozinho? Você procura fazer em cooperação com outras pessoas? Quando Deus chama você para fazer a obra dele, você faz sozinho? Você procura fazer a obra de Deus em cooperação com outras pessoas, em cooperação com o teu pastor, em cooperação com a liderança do departamento da tua igreja, em cooperação com as pessoas da tua igreja, da tua congregação, lá onde você serve a Deus? Você tem feito isso? Porque nós não nascemos para ser sozinhos. Nós não temos capacidade para fazer tudo. Essa roupa que eu estou usando, não fui eu que fiz. Alguém fez. Essa roupa que eu estou usando, alguém fez o material. Alguém fez a roupa, costurou, colocou o botão, colocou esse negócio aqui, colocou as mangas, costurou. Alguém pintou, alguém colocou na fábrica, alguém trouxe até a loja onde seria vendido, alguém comprou, alguém revendeu. Percebam, senhores, que nós não somos, não conseguimos fazer tudo sozinho. Nós sempre precisamos das pessoas. Tudo que você tem na tua casa, no teu trabalho, no teu estudo, tudo. Você não consegue ser 100% sustentável. Você vai precisar de outras pessoas. Você vai no mercado, você vai precisar comprar comida, você vai precisar fazer a janta, o almoço, a tua mãe, o teu pai, teus irmãos, tua esposa, tua namorada, tua noiva. Você sempre vai precisar de alguém. Outra coisa, quando Deus chamou Gideão, ele se sentiu incapaz, ele se sentiu menor, ele se sentiu pequeno. Mas Deus foi paciente, foi misericordioso, e ele foi lá e tomou atitude e fez a vontade do Senhor. Quando Deus chama você fica dando desculpa, ai Senhor, não posso, ai Senhor, não sei o quê, ai Senhor, não sei o quê, ou você toma atitude? Bom, lição de hoje, lição de número 7. Texto principal. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet Miló, e foram se levantar a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Juízes capítulo 9, versículo 6. Resumo da lição. A liderança cristã deve ser exercida em constante vigilância, para que os líderes não sejam seduzidos pelo orgulho e pelo poder. Veja bem, Gideão, ele foi um excelente líder. Gideão foi um excelente líder na presença do Senhor. Gideão foi uma bênção. Gideão, ele foi usado por Deus. Veja que eu vou falar primeiramente sobre Gideão, os pontos fortes da liderança de Gideão, tá?
Em primeiro lugar, Deus, quando ele te chama, ele vê o seu potencial. Perceba que Gideão estava trabalhando, certo? E Deus o chamou, mesmo assim. Mesmo que Gideão deu desculpa, se sentiu fraco, se sentiu inferior, Deus ainda usou de misericórdia. Deus usou de misericórdia, mas Gideão, ele tomou atitude, tá? Mesmo se sentindo fraco, mesmo se sentindo inseguro, ele tomou atitude. Ele foi chamado por Deus. Deus enxerga o seu potencial. Deus, quando chama uma pessoa, ele chama porque ele sabe do seu potencial. Ele sabe da sua coragem. Ele sabe da sua competência. Nós, muitas das vezes, por causa do ambiente onde nós fomos criados, nós, no ambiente onde nós nascemos, crescemos, fomos educados, nós nos tornamos pessoas medíocres, fracas, e nos sentimos inseguros, inferiores, mas Deus, ele enxerga o seu potencial. Segundo, Gideão teve coragem para quebrar o altar dos ídolos na casa do seu pai. Não estou ensinando aqui você pegar os ídolos dos seus pais, da sua mãe e quebrar. Não, isso foi um contexto, certo? Isso foi um contexto lá no Antigo Testamento, certo? O que eu aprendo? Deus falou para Gideão quebrar o altar que havia na casa do seu pai. Então, o que eu aprendo com isso? Que antes de Deus chamar, antes de eu ser enviado para a obra, antes de eu fazer a obra, primeiramente, eu tenho que quebrar os altares que há na minha vida. O altar do orgulho, o altar da soberba, o altar da autossuficiência, o altar do materialismo, o altar do relativismo. Então, primeiramente, eu tenho que quebrar. A obra começa na minha vida. A obra não começa lá fora. A obra começa na minha vida, primeiro eu. Antes de eu pregar, antes de eu louvar, antes de eu sair pelos quatro cantos falando sobre Deus, eu tenho que permitir que Deus trabalhe na minha vida. Quando a gente vai na igreja e o pregador está pregando, qual a sua reação? Esse pregador não é de nada, esse pregador está na carne, está falando abobrinha. Eu fico igual uma tartaruga, me escondendo no casco? Ou eu deixo aquela palavra entrar no meu coração e, através do Espírito Santo, fazer a obra dele na minha vida em primeiro lugar? Outra coisa também é quando Deus vai usar Gideão, haviam 32 mil pessoas, 32 mil homens. Desses 32 mil, Deus fez uma limpa, Deus fez uma peneira, um filtro, e só ficaram 300. O que eu entendo aqui? Que na obra de Deus, menos, muitas das vezes, quer dizer mais. Se Deus tivesse usado os 32 mil, ali provavelmente teria muita gente medrosa, covarde, que ficava dando desculpa. E aí a obra seria prejudicada. Então, na obra de Deus, menos é mais. Jesus chamou 12 discípulos. Poderia ter chamado, claro que mais tarde ele chama os outros 70, mas ele começa com 12. Então, na obra do Senhor, na presença de Deus, na obra do Senhor, menos é mais.
Você acha que você vai num culto e lá só tem meia dúzia. Ah, eu vou ensinar hoje a lição na classe dos jovens. Você chega lá, só tem meia dúzia. Aí você fica triste. Poxa, mas só tem meia dúzia. Mas é aquela meia dúzia que Deus, através do seu Espírito, despertou para que tivesse ali, para que ouvissem a palavra de Deus vindo da sua boca. Então, quando você for no culto, quando você for chamado para pregar, para ensinar num culto, você for chamado para pregar numa escola dominical e só tiver meia dúzia, 6 pessoas, 5 pessoas, não fique triste, porque menos na obra do Senhor quer dizer mais. São aquelas pessoas ali que são as pessoas certas que Deus colocou para você alimentar, para você orientar, para você ensinar. Então, outra coisa aqui para terminar, quando, quando a tribo de Efraim foi questionar Gideão, né, Gideão em nenhum momento levantou a voz. Conflitos nós temos conflitos em casa, na família, na escola, no trabalho, em tudo quanto é canto. A diferença é como que eu, através do Espírito Santo, através da graça, vou resolver esse problema. Gideão não reagiu com orgulho. Gideão soube ser um diplomata através do Espírito Santo. Nós precisamos ter, no momento do conflito, ter maturidade, saber desarmar conflito, com diálogo, com humildade. Tudo isso através da leitura da palavra, do estudo da palavra do Senhor e através da oração. Amém? Falamos sobre os pontos fortes de Gideão. Agora nós vamos falar sobre os pontos fracos de Gideão. Certo? Primeiro, Gideão, ele foi uma pessoa insegura. Ah, mas o que os outros vão pensar? O que os outros vão achar? O que os outros vão dizer? A gente sempre se preocupa com a opinião dos outros. A gente sempre se preocupa com os outros. Claro que a gente precisa fazer um filtro. Nem tudo que as pessoas falam sobre a gente é mentira. Algumas dessas pessoas, quando elas vão falar alguma coisa sobre nós, tem um fundo de verdade. Mas a gente, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, precisa filtrar essas verdades. Ah, mas é uma crítica construtiva. Mas, irmão, tanta gente aí criticando e não constrói nada. E não construiu nada, e não tem nada, e não deixou nada, e não constrói nada. Só presta para destruir o trabalho dos outros. Então, tudo que as pessoas falar para vocês sobre você, claro, não vamos aceitar tudo, não vamos rejeitar tudo. Vamos ter um filtro, pela graça do Senhor, saber a gente ter um equilíbrio ali, um grau de maturidade, certo? Outra coisa de Gideão foi a necessidade de sinais. Se Deus já estava falando com ele, se Deus já estava convocando, não havia necessidade de sinais. Claro que, naquela época, a Bíblia que eles tinham era apenas os 5 livros de Moisés. E nem todos tinham acesso a esses 5 livros de Moisés. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus, ao Espírito Santo. Então a gente não precisa ficar pedindo, se me dá um sinal, mais um sinal, mais um sinal, mais um sinal. Não precisa. A gente começa a adiar os planos de Deus, achando em busca de sinal, em busca de sinal. Muitas das vezes,
Deus está mostrando para você, por exemplo, um exemplo aqui prático para você entender. Senhora, eu quero namorar com fulana de tal. Ou, Senhor, eu quero namorar com Beltrano. É da tua vontade? Durante esse tempo, esse processo, esse tempo em que vocês estão ali paquerando, um paquera daqui, um olha dali, o que acontece? Acontece situações em que um acaba não cruzando com o caminho do outro. Acontece situações que ao invés de unir vocês, um vai para um lado, outro vai para o outro. Um exemplo assim para vocês entenderem. Você está querendo namorar com fulano, você está querendo aquele emprego lá, e aí você fica pedindo sinais, sinais, sinais. Mas Deus já está mostrando para você que aquele namoro, que aquela bolsa de estudo, que aquele emprego não é da vontade de Deus. Deus já mostrou para você. É que você está tão cego, você está tão apegado naquele negócio, naquela ideia, naquele teu plano, naquele teu sonho, que você não consegue entender a voz, a vontade de Deus para a sua vida. Mas, irmão Leandro, como é que eu faço para entender a vontade de Deus na minha vida? Busque a Deus, peça conselho de pessoas mais idôneas da sua confiança, ore, peça para Deus dar estratégia. Se for da vontade dele, vai dar certo. Se for da vontade do Senhor, aquele emprego vai dar certo. Vai dar, não vou precisar faltar ao culto para trabalhar. Se for para dar certo, as coisas vão acontecer de forma automática. Não precisa é, não precisa, como aconteceu quando eu conheci a minha atual esposa, não precisa de intermediários. Olha, fulana está afim de você, Beltrano está afim de você. Não, 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 não. Quando eu conheci minha esposa, não precisou. Claro que teve, assim, uma pequeniníssima ajuda da minha irmã, mas foi uma pequena ajuda. Mas não precisou, como eu posso explicar, de intermediários, de alguém querendo me arrastar para ela. Não precisou as amigas dela arrastar ela para o meu lado, não. Tudo foi acontecendo de forma automática, tá? Aliás, quero corrigir aqui, a minha irmã não ajudou, desculpa, sabe? Ela conhecia a minha atual esposa, ela conhecia a minha atual esposa, ela, na época, ela conhecia minha irmã, só que ela não estava sabendo desse clima entre a gente, tá? Só para vocês entenderem. Mas as coisas que aconteceram entre eu e minha atual esposa, na época que a gente se conheceu, tudo, elas foram acontecendo de forma automática. Ninguém precisou intervir, ninguém precisou intermediar, ninguém precisou assim como o juiz, olha, vai lá e não sei o que, não sei o que, pá, não, não, ninguém precisou não, tá certo? Outra coisa também, outro ponto fraco de Gideão foi o medo da rejeição familiar. Deus ordenou que ele destruísse o altar do seu pai. Ele fez isso de noite. Por quê? Por quê? Por causa do medo da sua família. É difícil hoje, principalmente para a gente, jovem, muitas das vezes, se posicionar. É difícil, muitas das vezes, quando você se posiciona. Por exemplo, um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando a gente fala de virgindade nos dias modernos, quando a gente fala de beber certos tipos de bebida, fumar certos tipos de substâncias, e a gente fala não. Eu já fui muito zombado por causa da minha fé. Eu já fui muito zombado, ridicularizado por causa da minha fé. Porque eu não frequentava, porque eu não frequentava determinados lugares,
porque eu não frequentava determinados lugares, porque eu não bebia determinadas bebidas, porque eu não fumava determinadas substâncias, porque eu não usava determinadas substâncias, porque eu não namorava determinadas moças. Eu fui muito ridicularizado, mas pela graça do Senhor, eu me posicionei. Eu me posicionei, não fui utilizado, fui zombado, fui ridicularizado, fui criticado. Mas hoje estamos aqui pela graça do Senhor. Quando eu olho para eles, quando eu olho para eles hoje, não é que eu esteja rindo deles. Quando eu olho para essas pessoas que na época zombavam de mim, eu olho com um olhar de compaixão. Que muitos deles hoje são separados. Muitas dessas pessoas que na época zombavam, ridicularizavam, hoje não estão entre nós. Muitas dessas pessoas hoje estão separadas. Muitas dessas pessoas estão presas. A vida delas, infelizmente, não foi uma vida que, bom, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas infelizmente, bom, eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Outra coisa também outro erro dele foi quando ele, que nós vamos comentar agora há pouco, nós vamos comentar daqui a pouco, ele foi convidado a ser rei. Tá? Ele recusou. Ele foi convidado a ser rei e ele recusou. Muitas das vezes a gente transforma as bênçãos de Deus em ídolos, em coisas que nos afastam de Deus. Muitas das vezes nós pegamos nossos sucessos, nossas vitórias e esfregamos na cara das pessoas. Muitas das vezes nós pegamos nossas conquistas, nossas vitórias, nosso sucesso. Deus me deu. Deus me deu. Eu sou um pregador porque Deus me deu. Eu sou um professor porque Deus me deu. Eu sou um pai de família, mãe de família porque Deus me deu. E a gente acaba fazendo disso um ídolo. Idolatria não é questão de adorar a imagem. Idolatria é tudo aquilo que tira a adoração exclusiva a Deus. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. É eu colocar um familiar acima de Deus. É eu colocar o meu serviço acima de Deus. É eu colocar meus filhos acima de Deus. Eu não estou dizendo para você não trabalhar, não estou dizendo para você ser um pai responsável, uma mãe responsável, mas muitas das vezes, ao invés de nós fazermos a vontade do Senhor, nós damos desculpas. Nós transformamos a nossa família em um altar, em um ídolo. É minha família, é o meu emprego, é o meu casamento, é o meu ministério. Fazemos disso, ao invés de usar essa bênção para glorificar a Deus, nós usamos isso para nos afastar do Senhor. Nós usamos isso para nos afastar do Senhor. Pois bem, outra coisa também, para terminar, o ponto fraco de Gideão, é que Gideão, ele vai buscar vingança humana, tá? Gideão, ele vai lutar, se não me engano, contra os midianitas, e ele vai chamar homens de Sucote e de Penuel para ajudar. Só que esses, ao invés de ajudar, eles dão risada. Eles não ajudam. E o que aconteceu depois? Ele agiu por conta própria. Ele pegou lá, chamou lá algumas tribos de Israel para lutar contra os midianitas.
E depois também ele pediu pão, alimento para os homens de Sucote e de Penuel, né? Porque o exército já estava cansado de lutar. E o que aconteceu? Aconteceu que aqueles homens não aceitaram, me ridicularizaram. E Gedeão, por conta própria, foi lá e matou os homens de Penuel e matou os homens de Sucote. Quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente precisa ter vigilância para não levar as coisas para o lado pessoal, certo? A gente começa a caminhar com Deus, é normal. Muitas das vezes as pessoas querer não ajudar a gente. É normal. É normal muitas das vezes, quando você caminha com o Senhor, você quer fazer as coisas para Deus e as pessoas não ajudam você. É normal. É normal, é difícil. Você quer fazer alguma coisa para Deus, as pessoas não ajudam. Você quer fazer algo para o Senhor, mas as pessoas não cooperam. Porém, eu não posso usar isso para me vingar, tá bom? Muito cuidado com isso. Muito cuidado quando a gente caminha com Deus. As pessoas não querem ajudar, as pessoas não querem colaborar. Beleza, ore por elas, ajude elas, abençoe elas, mas não se vingue. Não se vingar, não quer ajudar, então tá bom. Então, quando precisar, também eu não vou ajudar. Não, não, não. Não é isso. O cristão não é pagar o mal com o mal, não. O cristão é pagar o mal com o bem. Ah, mas eles não me ajudam. Ah, eu faço as coisas, eles não me ajudam. Não tem problema. Entregue na mão de Deus. E Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar, Ele vai entrar com providência. No tempo certo, essas pessoas que não ajudaram, elas vão colher. Vai vir a consequência na vida delas, não tem problema. Falando sobre Abimeleque, veja bem, Gedeão foi uma pessoa que foi usada por Deus para livrar os midianitas, Israel da mão dos midianitas. Não, foi uma pessoa usada por Deus, uma pessoa que fez a vontade do Senhor. O seu filho, Abimeleque, por outro lado, foi uma pessoa que não foi um exemplo de filho, um exemplo de líder, um exemplo de liderança, de filho. A gente, quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente percebe que existem filhos nas Escrituras Sagradas que permaneceram fiéis ao Senhor e não se desviaram do Senhor. Nós temos, por exemplo, Isaac. Né? Nós temos, por exemplo, Isaac, que foi um filho que permaneceu fiel ao Senhor e não se desviou dos seus caminhos. Nós temos José no Egito, que apesar de tudo que ele passou, ele permaneceu fiel ao Senhor e não se desviou dos seus caminhos. Nós temos também Samuel, que apesar de Ana ter orado, pedido para Deus um filho, e ela teve, e ela entregou esse filho ao sacerdote Eli, e os filhos de Eli eram sacerdotes corruptos. Samuel, ele não se corrompeu, ele permaneceu fiel ao Senhor e andou no conforme a vontade do Senhor, nos caminhos do Senhor. Davi também foi um outro jovem que ele foi fiel ao Senhor, mesmo cometendo todos os erros, mesmo fazendo as besteiras que ele fez. Ele foi fiel ao Senhor até o fim, mesmo as burradas que ele fez. Ele não abandonou o Senhor, ele não deixou de servir ao Senhor, ele foi fiel ao Senhor até o fim. Outro também exemplo de filho que foi fiel ao Senhor é Timóteo.
né? A sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Ele foi um exemplo de filho, um exemplo de obreiro, um exemplo de filho na fé, um exemplo de companheiro, né? Ele não abandonou a Deus, ele não deixou de servir ao Senhor. Pelo contrário, ele fez a vontade do Senhor. Então, esses exemplos mostram que esses filhos, eles foram fiéis ao Senhor, eles foram obedientes ao Senhor e foram obedientes a seus pais. No caso de Abimeleque, ele foi um exemplo de um filho que, mesmo que o seu pai fosse temente ao Senhor, ele se afastou da vontade do Senhor. Abimeleque é um exemplo de um jovem que, mesmo que seu pai era um servo, era uma pessoa temente ao Senhor, ele decidiu, ele escolheu fazer a sua vontade ao invés da vontade do Senhor. E na Bíblia Sagrada nós temos, primeiro, Hofni e Finéias, que foram filhos do sacerdote Eli. Veja que o Eli era um homem fiel ao Senhor, era um homem temente ao Senhor, mas que seus dois filhos se corromperam. Seus dois filhos, ao invés de fazer a vontade de Deus, escolheram fazer a sua própria vontade e se corromperam. Nós temos também Joel e Abias, filhos de Samuel. Veja que, olha só, Samuel foi um grande homem de Deus. Foi um profeta, foi um sacerdote, foi um juiz, foi uma pessoa que andava na presença de Deus. Mas os seus dois filhos não andavam. Então, veja que nós temos quando a gente olha, né, nas nossas igrejas, às vezes tem o irmão, o pastor, o obreiro, que é uma bênção na mão de Deus. E aí, muitas das vezes os filhos são revoltados. A gente não pode culpar muitas das vezes, julgar muitas das vezes os pais. A gente não sabe em que contexto esses jovens foram criados. A gente não pode cometer esse tipo de julgamento precipitado. Ah, porque o Samuel não foi um excelente pai. Ah, porque o sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli, não foi um excelente pai. Nós não sabemos. Muitas das vezes, o pai, a mãe ensinam os seus filhos, ensinam no temor de Deus, ensinam a andar na presença de Deus, a fazer a vontade de Deus. Mas esses filhos não quer dizer que eles vão servir ao Senhor a vida inteira. Como aconteceu com José, eles podem sim escolher ser fiel ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, como também eles podem fazer como Hofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, que escolheram sair da presença do Senhor e se corromper e fazer a sua própria vontade. Assim como Joel e Abias, que ao invés de fazer a vontade do Senhor, faziam sua própria vontade. E assim como o filho pródigo, na parábola de Jesus, que mesmo ele tendo um pai, uma família, mesmo ele tendo do bom e do melhor, ele escolheu a fazer a sua vontade. E o que aconteceu? Ele foi para um outro lugar, ele foi para uma terra longínqua, queria ser independente. O que aconteceu? Ele voltou para casa como um maltrapilho, né? Então percebam que muitas das vezes o que acontece? Tem o pai que é temente ao Senhor e tem os filhos que também vão andar em obediência, em temor no Senhor. E tem os pais que são tementes ao Senhor e os filhos não, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado
na hora de... A gente não pode sair por aí julgando as pessoas. Ah, o pastor fulano é um excelente pastor, mas os filhos não são. Não pode ter cuidado de ficar cometendo esse tipo de julgamento precipitado. Abimeleque, quem foi? Primeiro, o significado do nome. Meu pai é um rei. Meu pai é rei. Quer dizer, ele já carregava uma pretensão de ser rei. O Abimeleque, ele foi uma pessoa oportunista. Já começa aí. O meu pai é rei. Veja que Gideão, ele recusa a ser rei. Nós não sabemos o porquê. Talvez por temor a Deus, respeito ao Senhor, talvez entendesse que quem governava Israel era Deus, mas ele entendeu, ele já tinha essa pretensão política. Abimeleque foi filho de Juiz de Gideão com uma concubina, lá em Siquém, certo? Então, ele se autoproclamou rei de Siquém. Percebam que, nessa época, Abimeleque, ele se autoproclama rei. Veja que Deus não chamou ele para ser juiz. Deus não foi um chamado de Deus. Ele se autoproclamou. Ele se autodeclarou. Veja, qual que é o ponto forte dele? Ele é estrategista, eloquente, ele é persuasivo. Qual que é o ponto fraco dele? É o orgulho, é manipulador, é vingativo, tá? Então, assim, o que aconteceu? Para vocês entenderem o contexto. Gideão se recusou a ser rei. Abimeleque queria o poder. E ele foi até a Siquém, onde morava sua mãe, e convenceu eles a financiar essa ideia que ele fosse rei. Aí ele ganhou lá um dinheiro, contratou mercenários e matou seus irmãos. O único que escapou foi o seu irmão caçula Jotão. Aí, passado um tempo, Jotão subiu ao monte e contou uma parábola. Tá? Essa parábola, para resumir a parábola, é o que está na lição, né? E vocês vão ler a lição durante a semana. E essa parábola, ela está profetizando que Abimeleque seria como um espinheiro. E espinheiro, ele não dá nada, ele não produz fruto. Espinheiro não dá sombra. Espinho só machuca. Ele não dá sombra, ele não dá fruto. Então, essa foi a parábola contada por Jotão, profetizando que Abimeleque seria como um espinheiro, certo? E aí depois, 3 anos depois, essa aliança lá em Siquém, ela quebrou, aconteceu lá uma guerra civil entre os próprios israelitas ali. Não houve nessa época um inimigo de Israel, houve uma guerra entre os próprios israelitas. E durante lá um cerco que havia numa cidade chamada Tebes, né, que havia uma torre nessa cidade, uma mulher jogou uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho era uma pedra usada para moer azeitona, usada para moer grãos. Então ela pega essa pedra e joga lá de cima e cai na cabeça de Abimeleque. E ele pediu para que o seu escudeiro matasse, para que não dissesse que foi uma mulher que matou ele. Então, ou seja, o que eu aprendo com isso aqui? O que eu aprendo com isso daqui? A gente colhe o que a gente planta. A gente colhe o que a gente planta. Eu tive oportunidade de trabalhar em diversos departamentos da igreja. Eu não brigo por cargo, eu não brigo por oportunidade. Quer me chamar, chame. Não quer me chamar, não chame. A oportunidade, como eu sempre falo, começa em casa. Eu não tenho oportunidade na igreja, eu tenho oportunidade em
casa, na minha família, meu vizinho, no meu bairro, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo. Aí começa a oportunidade. Eu não brigo por cargo, eu não brigo por oportunidade. Se for da vontade de Deus vir uma oportunidade, que venha. Ótimo, amém por isso. Agora, eu brigar por cargo, eu brigar por oportunidade, eu não brigo. Quer me chamar? Chame. Não quer me chamar? Não chame. Por quê? Porque se eu brigar por oportunidade, se eu brigar por oportunidade, por cargo, por liderança, eu querer fazer as coisas do meu jeito, eu querer fazer as coisas da minha vontade, amanhã eu colho. Amanhã eu posso colher. Eu prefiro fazer as coisas debaixo da vontade de Deus. Eu prefiro que Deus me coloque como líder, numa função da igreja, debaixo da vontade dele, mas eu não quero fazer alguma coisa para Deus brigando por oportunidade. Não, eu quero pregar, eu quero fazer. Não, se a oportunidade vem, amém. Se não vem, glória a Deus. Agora, o que eu aprendo com Abimeleque? Cuidado com a sua liderança. Quem está na liderança, muitas das vezes, acaba tropeçando no seu orgulho. Quem está na liderança, muitas das vezes, acaba se tropeçando no seu orgulho, na sua soberba, porque vai para a cabeça. A pessoa acha que é o melhor, que sabe mais, que fala mais, que é o melhor em tudo, e o resultado, muitas das vezes, a pessoa acaba colhendo lá na frente frutos e frutos muito, muito amargosos. Acaba caindo no caminho, caindo do cavalo, acaba se tropeçando e acaba não só se machucando, como machucando muitos ao seu redor. Então, o que eu aprendo com Abimeleque? A aceitar as oportunidades que o pastor me dá. Se eu não posso fazer, se eu não tenho condição de fazer, eu não vou fazer. Se eu tenho oportunidade, eu faço. Se eu não tenho oportunidade, eu não vou brigar por oportunidade. Se der para fazer, eu aceito. Se não der para fazer, eu não aceito. Porque para as coisas, para Deus, eu não faço de qualquer jeito, certo? Não vou usar de ganância, não vou usar de métodos humanos, carnais, para querer crescer no ministério. Não vou usar isso. Não vou crescer no ministério pisando nos outros, falando mal dos outros, brigando com os outros, porque lá na frente a gente colhe. Então, para terminar, nós falamos sobre os pontos fortes de Gideão, da liderança de Gideão, os pontos fracos. Nós falamos sobre Abimeleque, que não tinha um chamado divino. Sobre a parábola de Jotão, né? Nós vemos ali que o espinheiro, ele não dá sombra, ele não dá fruto, certo? E Abimeleque, ele colheu o que ele plantou. Tudo que aconteceu com Abimeleque, lá no final ele teve uma morte trágica. Poderia ter escolhido outro caminho, poderia ter se submetido à vontade do Senhor, poderia ter aceitado. Se o pai dele não queria ser rei, ele poderia ter respeitado a vontade dele, ponto, acabou. Não, foi querer usurpar o poder, se arrebentou tudo, se estraçalhou tudo e teve uma morte trágica. Então que essa escola dominical nós possamos entender os pontos fortes e os pontos fracos da liderança de Gideão. Possamos entender o perfil manipulador, egoísta, usurpador, arrogante, orgulhoso, soberbo de Abimeleque, entender a parábola de Jotão e compreender o fim trágico de Abimeleque. Poderia ter chegado nesse caminho? Não.
Ele chegou nesse caminho porque Ele quis. Amados, que o Senhor tenha misericórdia da gente. Mais uma vez, né? O Senhor tenha misericórdia da gente. E que nós possamos estar nessa caminhada, debaixo da graça do Senhor, em constante vigilância, como foi falado aqui no resumo da lição, para que a gente não venha cair na graça do Senhor. Aquele que pensa estar em pé, olhe, não caia. Que o Senhor nos abençoe desde já em nome de Jesus. Amém.